Boa noite, Oeste Paulista, Juliano, boa noite, Arlê, boa noite, primo Miguel, primo Tadeu, Bernardo. Que bom, né, estarmos aqui juntos. Boa noite, prima, Maria de Jesus, minha querida. Estava ansiosa por esse momento, que bom, querida. Né, eu me preparo com muito carinho para esse momento, para estar com vocês. Obrigada, Bernardo, tô linda hoje. Aqui começou um ventozinho bem forte, aí já deu para pôr de novo um blazer, né? Não sei como é que tá aí onde vocês vivem. Semana foi quente, mas agora já tá começando a esfriar de novo. Boa noite, Adriane, né, de Vinópolis. Tite, Andréia, Sandra Mendoeira, Marli, ei Marli, Nayara, povo da Bahia, Sandra, gente, muito bom. Chegando da missa, né? Eu também, né? Só que hoje eu fui de manhã. Mas eu nem sabia que eu ia de manhã, então. Aí também tá vento, né? Então deixei a live para 21, porque em geral estou participando, ajudando uma celebração que não é aberta, né? Obrigada, Ti. Em geral, tô participando à noite, né? E eu já vi também, né, gente, que domingo à noite é um dia bacana pra gente estar aqui, porque é um dia, assim, que a gente, talvez nesse momento, a gente já fez todas as tarefas que a gente tinha, até mesmo as tarefas de entretenimento, embora estamos em tempo de distanciamento social, mas sempre tem compromisso até no fim de semana, não é? Então, estamos juntos, muito bom estar aqui com vocês. Amanhã estou aqui de novo, né? Só que amanhã é mais cedo, é às 20, né? Nossa live do dia da semana. Bom, nós estamos aí com uma proposta sobre a comunicação afetiva. Vamos falar disso, vou dar algumas pinceladas sobre isso hoje, nesse momento que vamos falar de personalidade. Mas também, queridos, eu queria fazer uma explanação assim, claro que não é uma aula sobre personalidade, mas uma explanação mínima para a gente entender que até mesmo as formas de comunicação, elas são influenciadas pelo nosso jeito de ser, né? E eu quero deixar isso aqui muito claro para vocês, assim, que a gente possa estar fazendo esse caminho de compreensão de que a espécie humana, ela é única, né? Ela é única, mas ela é diversa na expressão. Eu coloquei no cenário hoje ali representantes, né? O vestidinho representando o feminino. Boa noite, Natália. Eu não achei aqui um bonequinho que eu pudesse estar trazendo masculino, então trouxe o São Francisco como masculino e até achei bacana, porque, né, um homem na figura do santo. E a negra, né, a bonequinha mineira que representa... Boa noite, Janice. Boa noite, alegria. Alessandro, gente, muito bom estar com vocês, realmente é muito especial para mim. Então, ali um representativo do feminino, do masculino, do santo, do laico, né? Tem o São Francisco, tem a mulher natural, sem ser religiosa, representante dessa diversidade. Claro que se a gente fosse representar a diversidade, nem caberia no meu minúsculo cenário, né? Mas olha que bom, vai se dar uma consulta de presente. Isso é bom, tem que investir em você, né? Nada melhor, né, gente, do que investir na gente. Um homem santo, muito bom, né? São Francisco. Ontem foi dia de Santo Antônio, que também foi um franciscano, né? E é uma história muito bonita, é um dos patronos das raízes.
que é o nosso grupo de espiritualidade cristã católico. Nós temos 3 patronos, né? Maria, Nossa Senhora, Santa Terezinha, boa noite. Cláudia, boa noite. Rio Pomba. Muita gente entrando, que legal, gente. Muito bom estar com vocês, viu? E Santo Antônio é um desses patronos, né? Por que Santo Antônio foi escolhido? Por vários motivos. Mas um deles, e é bem interessante, porque eu já vou falar de personalidade e das diferentes expressões. Santo Antônio, obviamente, um homem, uma pessoa forte, né, gente? Porque só gente com assim, uma decisão forte e tudo consegue fazer propostas assim tão radicais de seguir, por exemplo, o evangelho, né? Mas só que, veja bem, o ser humano tem uma tendência muito séria da rigidez, né? E ele, como ainda da Idade Média, onde as coisas eram mais rígidas ainda em termos de pensamento, que uma coisa não muda nunca, e ele passou de um berço agostiniano. O que significava isso, né? De uma congregação extremamente considerada uma nata teológica da época, para uma congregação franciscana, que na verdade nem era congregação ainda, era um grupo de pessoas querendo servir o evangelho com base na pobreza, e os franciscanos daquela época eram absolutamente simples, muitos analfabetos, mendigantes, e então o Antônio, né, romper com uma nata teológica, uma estrutura agostiniana forte para ir para um mundo franciscano, a pessoa tem que ter muito peito para fazer isso, tem que ter muita convicção, tá? Não é uma coisa simples, certamente foi combatido ferozmente nessa sua decisão de mudança. Aliás, ele tinha um outro pensamento muito fixo ao ser franciscano, que ele queria morrer mártir na África, né? Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque quando ele foi para a África, ele só adoeceu, e ele era só um doente franciscano, com os outros precisando cuidar dele. O que fizeram? Devolveram ele para a Europa. E ele contrariadíssimo. E ele questionava Deus, né? Falava, eu tô te dando a minha vida. Eu quero morrer por você. E você não me deixa nem morrer por você. Olha que coisa, né, gente? Como que a gente tem, assim, ideias fixas e a gente pensa assim, gente, mas minha ideia é tão nobre, não é? Nossa, eu só quero morrer por Deus. Poxa, nem isso, eles me deixam. O que está acontecendo? E assim, trazendo para uma vida nossa do dia a dia, né? A gente fala, gente, mas a minha intenção era tão boa, né? Por que eu estou sendo perseguida? Outro dia, até já tem um tempo, né? Me pediram para falar de calúnia, acabei não falando até hoje, mas essas coisas todas ficam anotadas, viu, gente? Nada do que a gente está aqui combinando, o que vocês vão pedindo no dia a dia, deixa de estar sendo anotado por mim. Então, pois é, o caluniado em geral é aquela pessoa muito boa, viu, gente? Em geral, o caluniado é aquela pessoa que ela tem, assim, muito boas intenções, e aí quem é muito desconfiante, né, desconfiado, ou até mesmo competitivo, ou quiçá maldoso, acaba trazendo elementos assim inventados sobre alguém, né? E nasce a calúnia sobre alguém que está sendo alvo, né? Às vezes de uma bondade ou de um destaque, assim, nossa, a pessoa tem um destaque qualquer, seja em que mundo for, da beleza, da caridade, do intelectual, e aí às vezes acaba rolando aí uma competição desleal, né? E então, eu tô falando porque Santo Antônio falou que, gente, eu queria só morrer como mártir, nem isso Deus me permitiu. Mas acontece que o plano era outro, era assim, servi-lo. Quando ele é devolvido, né, à Europa, numa embarcação, existe uma tempestade no mar Mediterrâneo,
e ao invés do barco parar em Portugal, parou na Itália, justamente onde estava tendo um capítulo franciscano com o próprio Francisco. Santo Antônio não conhecia Francisco ainda, conheceu nesse momento, e a partir dali começa uma trajetória dele, né? Como os franciscanos eram muito analfabetos e tudo, Santo Antônio era, vamos dizer assim, um ilustre no meio, mas mesmo assim ele foi mandado para o interior para cuidar de horta, tá? E ele obediente. Em algum momento que se precisou de substituir um bispo numa missa, então requisitaram Antônio, já que ele era sacerdote, e aí começou sim a missão dele. Nessa missa, onde ele foi fazer oratório, começou a acontecer prodígios e milagres. Então, eu estou trazendo isso aqui simplesmente pelo seguinte: essa questão da gente entender a diversidade das coisas, aceitar a diversidade como uma possibilidade até de crescimento, né? E começa pelo tipo de personalidade, tá? No momento que estamos falando de comunicação afetiva, eu quero fazer esse parênteses aqui para falar de personalidade, para a gente entender que as formas de comunicação são realmente muito diferentes, né? Mas que de repente a gente está querendo falar a mesma coisa. Imagine vocês que eu estivesse aqui na live falando esse conteúdo para vocês, mas estivesse falando chinês, falando, sei lá, até mesmo espanhol, que é uma língua muito parecida, mas a compreensão de um conteúdo talvez tão positivo, a compreensão seria limitada, estaria limitada pela linguagem diferente que estamos expressando. Então, às vezes a gente tem que ter essa grandeza, né, de aceitação de certas coisas. Por exemplo, né, existe muitas falas, eu acho bem negativas, e a gente precisa começar a filtrar, né? Não era filtrar que eu diria, peneirar essas falas e essas crenças da nossa mente. A gente tem uma tendência de falar assim: nossa senhora, eu herdei só os trem ruins da minha família, a dor na perna, a pressão alta. Gente, isso não é verdade. Nós herdamos uma série de coisas positivas da nossa família, tá? É porque a gente tem essa tendência de crença, assim, sempre no negativo. Ah, mas devia ter herdado o olho azul. Tá, você não herdou o olho azul, mas você herdou uma capacidade profissional grande, você herdou uma bondade grande. Tudo isso são valores que fazem parte de você, né? Você herdou assim uma fé, né, uma perseverança, enfim, tudo isso, gente, é tudo muito positivo, e não quer dizer que a gente não tenha herdado coisas negativas. Sim, herdamos, mas nós podemos, nessa abertura de vida, de visão de vida, entender que até os pontos negativos nós poderemos mudá-los, porque as coisas não são tão rígidas quanto nós imaginamos. Tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho de personalidade. Quando eu falo assim, gente, somos uma única espécie, a espécie humana, tá claro, mas temos muitas formas de ser. A personalidade é a nossa forma de ser e reagir no mundo. Então, frente a tudo, a gente reage de uma maneira. E é claro, Raquel, mas tem influência? Claro que tem influência da cultura, tem influência do momento histórico, mas existe algo em nós que é assim muito preservado, a nossa essência, a nossa forma de ser, né? E aí, assim, falando de coisas muito práticas para a gente entender, se você vai fazer um bolo de chocolate com a receita X e o fulano vai fazer o bolo de chocolate com a receita X, vai sair diferente. Porque as pessoas têm uma forma diferente de misturar massa, enfim, né? E isso é até muito interessante, né? Quando a gente vai em algum restaurante, que você fala, não, eu vou lá porque a comida X é uma delícia, e de repente muda o cozinheiro, né? Ou muda o chefe, e aí você percebe uma diferencinha. Você fala, gente, mas parece tá faltando alguma coisa nisso aqui, né? É exatamente porque houve aquele elemento muito pessoal
que foi mudado, que era alguém que fazia de X maneira e que por mais que a pessoa tente repetir algo, nunca sai da mesma maneira. Nós precisamos valorizar isso. Não para a gente entrar numa de achar assim, não, eu sou insubstituível, ninguém faz como eu. Não é isso que eu estou dizendo. Porque senão a gente entra numa coisa meio autocêntrica, né? Só o que vem de mim serve, né? E às vezes a gente fica até inconvivível. Mas é exatamente também para não cair no extremo oposto de falar, todo mundo é igual, todo mundo faria isso aqui. Não, não é verdade. Você faz alguma coisa com grande maestria e isso poderá ser colocado em comunhão, né? Comunhão para sua família, para quem você convive, para os grupos que você faz parte, por desejo ou por obrigação, né? Outro dia eu estava falando da luz, né? Você tem uma luz própria, a sua forma de iluminar. Se eu mudar essa luz aqui do quarto, né? Se eu colocar uma luz amarelada, vocês vão me ver mais amarelada. Se eu colocar roxa, vai ser roxa, mas a iluminação do mesmo jeito. E tudo isso vai trazer um aspecto diferenciado, né? Hoje o negócio estava mais iluminado, não, hoje estava mais sombrio, sei lá, né? Alguns vão falar assim, nossa, a Raquel parecia que estava até mais triste. Não, mas é porque a luz, eu troquei, a luz tá mais, enfim, né? Não tá tão luminosa, vamos dizer assim. Então, a personalidade é a nossa forma de ser e de agir no mundo, ok? Ela pode ser várias. Existem muitos estudos de personalidade, existe exatamente, Arley, até a mesma pessoa ela tem uma criatividade própria que a mesma receita sai diferente, é isso aí mesmo. Então, existem muitos estudos de personalidade. Eu quero dizer assim, a psicologia é uma ciência do comportamento e ela está sempre estudando o ser humano, ela tem bases na filosofia, que já era esse estudo sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as relações. E o que acontece, na verdade? Esse estudo está sempre avançando. Então, vai ter um estudo de personalidade lá de 1800, que tem algumas coisas que tem a ver, sim, mas eles são melhorados por outros estudos que vêm hoje. E aí acontece o quê? Né? Que hoje a gente está falando muito, até a gente não usa muito a palavra personalidade, talvez, mas perfil, né? Fulano tem tal perfil, né? Fulano não tem perfil para esse cargo, e fica mais claro. Você sabe por que essa palavra ela é muito agradável aos nossos ouvidos, embora ela doa quando alguém fala para a gente que a gente não tem perfil para aquilo. Dói porque talvez a gente queria ter, não é? Mas é mais agradável você escutar isso do que falar você não tem personalidade para isso. Até porque essa frase, você não tem personalidade, ela fica uma frase muito ligada a pessoa não ter palavra, a pessoa não ter força, não é? E não é verdade isso. Personalidade é uma forma de ser e agir, né? Não tem a ver com caráter. Existe uma personalidade que tem mau caráter, mau caratismo nela. Eu vou falar um pouco disso aqui, tá? Mas, enfim, você não tem perfil para isso. Significa o quê? Que tem alguns traços na personalidade que talvez não encaixem com aquele tipo de coisa que você está, às vezes, até pretendendo. Uma coisa bem interessante, gente, eu gosto muito de contar essa história, porque é uma história que marcou minha vida, né? E dentro dessas personalidades existem coisas que são consideradas saudáveis, que estão dentro de um equilíbrio, e tem coisas consideradas insanas, ou seja, que estão fora do equilíbrio. Tudo que está demais. Não, é um traço da personalidade, isso da pessoa. Vamos supor, a pessoa é extremamente comunicativa, ela é extrovertida, mas ela tem algum tipo de adoecimento, está numa fase bipolar de euforia, então toda aquela tendência de comunicação está exacerbada, ou seja, a pessoa está falante demais, não está percebendo os limites de que está na hora de calar, por exemplo. Ela fala assim, sem pedir licença, sem bom senso.
Então, ok, tem algo nela que é natural, ela é falante, tudo, faz parte de um traço de personalidade dela, porém pode estar adoecido em momento de desequilíbrio. Então, aquilo se torna super, né? Tudo que se torna super aqui nesse sentido de excesso poderá ser avaliado como desequilíbrio. Então, é uma história bem bacana porque ela marca minha vida pelo seguinte: eu sempre disse aqui para vocês que eu amo ser psicóloga. Eu já tinha essa coisa dentro de mim, né? Eu falo que a psicologia me foi dada, né? Porque eu já fazia terapia das minhas bonecas, né? Eu punha lá no divanzinho e ia conversando com elas. Não sabia que isso era terapia, mas eu sabia que era uma forma de ajudá-las a serem felizes, né? Eu imaginava um drama que elas estavam envolvidas, enfim, e aí eu ia orientando com a minha sabedoria de 5 anos de idade. Muito bem. Na adolescência eu entendi que isso era uma profissão, né? Depois eu me profissionalizei, sempre com muita garra, assim, querendo tudo, né? Tudo que era estágio eu queria fazer, etc e tal. E é bem interessante, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim, que quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo, uma coisa é quando a gente está com o nosso instrutor, né? Depois que a gente tira a carteira de motorista, ou a carta aí, né, para os paulistanos e paulistas, a primeira vez que a gente vai dirigir sem o instrutor é bem estranho, eu diria até ameaçador, e a gente fica muito inseguro, porque a gente tinha aquela segurança ali naquele cara que nos instrui, né? E no período de estágio da psicologia eu era muito ousada, adorava tudo quanto é tipo de caso, mas eu tinha os supervisores, né? Que eu levava o caso para eles e tudo. Depois que eu formei, embora o desejo fosse gigante de começar a clínica rápido, eu tive um medo, né? Primeiro que eu era super jovem, né? Eu pensava assim, gente, quem que vai acreditar numa menina dessa e tudo? Segundo que é o medo mesmo de fracassar, de não dar conta, que é bem natural, principalmente quando a gente é mais jovem. E aí eu dei aquela adiada, assim, né? Muita gente já, vamos atender comigo, Raquelzinha, vamos lá no meu consultório. Sempre tive propósito, porque eu atraio o trabalho, né, gente? Impressionante como o meu imã de trabalho funciona bem. Funciona bem. E aí, eu dei aquela enrolada, né? Acho que eu não vou conversar ainda não, vou esperar fazer o curso tal, vou esperar não sei o quê. Uma enrolada de uns 3 meses depois que eu formei. E eu tive um vizinho, gente. E ele insistia em fazer terapia comigo. Talvez já tenha contado essa história. E ele batia lá em casa, né? Eu era solteira na época, morava com meus pais. Batia lá em casa e... Raquel, eu quero fazer terapia com você, porque sei que você formou. E qual que era o drama? O drama é que ele tinha uma patologia muito significativa, considerada esquizofrênica, né, psicótica, e eu era uma jovem. E ele porque queria fazer terapia comigo. Ele estava bem, né, nessa época, ele estava fora de surtos. E eu falava, não, fulano, eu vou te encaminhar para um profissional mais experiente. Não, Raquel, eu quero fazer com você. Se não for com você, eu não vou fazer. Gente, e ele insistiu tanto, eu acho bem legal por isso. Por quê? Porque eu já tinha o desejo, eu já tinha me formado, era isso que eu queria, mas eu estava travada por um medo. E aí essa persistência dele, a empatia que ele tinha comigo, a confiança fez eu enfrentar esse medo. Falei, então tá bom, então eu vou te atender e vamos lá. Se eu achar que tá difícil, eu não falei a palavra difícil, se eu achar que você precisa de um profissional mais experiente, eu te encaminho. Comecei a atender na sala da minha casa, que é a casa hoje, né, que minha mãe mora, que os meus pais moraram. Minha mãe mora ainda com meu irmão solteiro. Então comecei a atender ali e ali começou minha clientela que nunca mais parou, né? O que acontece, gente? Rapidamente eu peguei o fio da meada dessa pessoa. Eu tô falando aqui por causa de perfil. Eu lembrei da história por causa de perfil.
Era uma pessoa de muitos desejos, de muita audácia. Porém, era uma pessoa que por poucas coisas desequilibrava. Ou seja, um sentimento de desproteção muitíssimo aflorado. Então, ele queria demais ser corpo de bombeiro, ok? Mas eu entendi que pelo perfil dele ali, de um medo muito exacerbado, que isso ia colocá-lo em desequilíbrio, com muita certeza, né? Isso porque eu também estava analisando ele fora de surto, né? Eu não tinha um controle de quando ele entraria num surto. Muito bem, gente, mas a hora que ele foi entendendo a personalidade dele, inclusive porque o adoecimento vinha. Isso é muito legal, gente. Gente, claro, existe patologia? Existe patologia. Mas se eu entendo o que está me fazendo caminhar para a patologia, eu posso agir nisso, para que eu não adoeça mais. Gente, eu acho isso brilhante. É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu curei minha diabetes com dieta, né? Eu curei minha tendinite com terapias alternativas, e é bem isso mesmo, tá? Quer dizer, tem um adoecimento, mas existe uma postura que te leva a ter um domínio até sobre a sua tendência adoecedora, e ele entendeu isso. Ele entendeu isso de uma maneira tão clara, gente, tão clara, que ele nunca mais ele entrou em surto. Eu posso dizer com tranquilidade, porque ele continua sendo vizinho da minha família. E toda aquela ousadia que ele tinha de querer, enfim, ele tinha muitas ideias, ele transformou-se em quê? Num empresário, que também é um risco grande, porém ele fez parceria. Ele fez sociedade com o irmão, que era uma pessoa muito mais... como eu disse, muito assim, mais centrada nesse sentido de o irmão corre os riscos e ele fica na criação. Olha que legal, né? Criar, né? Ele é o criativo do negócio. E o irmão é aquela coisa da dureza ali do negócio, né? Que eu chamo de dureza, a questão mesmo dos riscos financeiros e tudo mais. Então isso é interessante, porque eu vi aí, primeiro eu quero só, desculpe aqui fazer um parênteses que não tem nada a ver. Eu tô com muitas pessoas para responder nas minhas redes sociais, tá? E às vezes eu, né, como eu sempre respondo na parte da manhã, antes de começar minhas tarefas, e aí eu já coloco você na lista ali, amanhã cedo, responder esta pessoa. Só que eu tive alguns problemas de ordem mesmo pessoal, né? Eu tive um problema de dor de ouvido muito sério esse fim de semana. Então eu tive algumas questões assim que eu tive que dar uma relaxada, mas tá tudo na minha lista e eu vou respondendo aí, se Deus quiser, essa semana, tá? Então não esqueci de você, viu? De vocês que estão esperando minhas respostas. Bom, essa história ela é bem interessante porque ela ilustra assim, essa questão de quebrar isso aí, o Marli, que você colocou, que é a questão, né, do perfeccionismo, de colocar um padrão que todo mundo tem que seguir, e isso fica uma coisa assim muito, muito, muito castradora. Só que cabe a nós acreditar nisso ou não. Não é verdade? Cabe a nós acreditar nisso. Ah, Raquel, mas todo mundo... Ué, o mundo pode falar na sua cabeça. Mas se você tem outra crença, vai nascer o que você crer. Tá? Gente, nós estamos no mundo... Eu fico bem chateada, assim. Porque eu escuto coisas que eu falo, gente, é tanta crença negativa. Eu não sou uma pessoa iludida de achar que o mundo não tem coisa ruim. Tem coisas horríveis. Só que quanto mais nós propagamos isso, ou cremos que só existe o negativo, mais o negativo vai brotar, ok? Ah, o ser humano é ruim mesmo. Não, o ser humano não tem jeito. Não tem lugar para gordo nesse mundo. Não, porque... Não, realmente existe um problema seríssimo de preconceitos, né? Com a mulher, com os obesos, com os negros, com os pobres, né? Com os índios, aquilo que eles chamam de minoria, que eu nem sei se é a minoria mesmo, né?
enfim, nem sei, mas vamos falar que são as minorias, existe sim, mas na contrapartida disso, na contramão disso, melhor dizendo, eu fui adolescente na época de 80, ok? Quem falaria na época de 80 e 90 que teríamos modelos deficientes, que teríamos modelos plus size? Ninguém falaria isso, porém essas pessoas já ganharam esse mercado. Se vocês veem a participação dos negros na arte cênica, ela vai aumentando cada vez mais e os negros deixaram de ter aqueles papéis de empregados, tá? O real, o que é real, Marli? Real é aquilo que a gente acredita, viu, querida? Tá? Porque a realidade, ela é construída. Ela é construída. Então, por isso que eu falo, eu não sou iludida não, tá? Ah, não existe isso. Não, existe uma série de coisas negativas, mas nós podemos destruir ou desconstruir e reconstruir, tá? Eu vou te falar uma coisa, não é para você não, tá, Mari? Para todos nós. Se alguém fala que a gente é ruim, não, fulano é ruim mesmo. Você levanta e faz a sua bondade bem oculta, para sem ninguém ver. Aquela bondade que você faz, ela reverbera. E ela terá mais poder do que o tanto que as pessoas falam mal de você. Mas nós temos que ter perseverança, tá? Um outro sujeito que me toca profundamente, eu falo sujeito porque eu vou lendo essas histórias e os vejo no dia a dia. Eu já falei dele aqui, que é Santo Inácio de Loyola, né? Um homem riquésimo, que queria servir um senhor grande, grandioso, tinha nada de cristão ele. Aí um dia ele quebrou a perna, foi ler um livro de Santo Onofre e ficou impressionado como que o sujeito deixa tudo para ir para o deserto ser eremita, seguindo quem? O Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? Eu quero servir esse cara. Foi por isso que ele começou a servir Jesus. Bom, enfim, foi pro seminário e tal, rico, ele era muito rico, tá? Muito rico. Então ele tinha todos os privilégios de rico e lá no seminário, no quarto dele, tinha um sujeito muito pobre, muito pobre. E esse sujeito muito pobre era muito sem limite, tá? Muito baderneiro, quando era à noite saía nas madrugadas para poder badernar e ele deixava de fazer as tarefas dele do convento. O que Santo Inácio fazia? Ele não era santo não, ele era só um seminarista. Ele fazia as tarefas do fulano. E por que ele fazia isso? Silenciosamente, para o fulano não perder a bolsa. Silenciosamente. E por que ele fazia isso? Certamente ele entendia que aquilo era uma fase do fulano, tá? E o que deu isso? Um dia esse baderneiro percebeu que Tomás estava fazendo as coisas dele, se converteu totalmente. E se tornou o seguidor número 1 de Santo Inácio quando ele montou a companhia jesuíta. E esse sujeito, que eu sempre esqueço o nome dele, ele foi o maior evangelizador do Ocidente, tá? Se não me engano, Francisco também, mas não tenho certeza. Mas eu tô só te falando o seguinte, eu falando para vocês e tô falando para mim. Se você planta o bem um dia te salva, tá? Ele não é tão imediato assim não, viu, gente? O bem não é tão imediato para te salvar assim não. Mas o mal te degola rapidinho, tá? O mal te degola rápido. E é por isso que a gente tem que ter sabedoria. Quanto menos a gente perpetua o mal e mais a gente planta o bem, mais nós vamos garantir, inclusive, a boa sobrevivência da espécie. Mas vamos voltar no nosso tema, que é aqui a questão da personalidade. Eu fiz aqui um esqueminha, que eu sei que fica aí virado para vocês, mas só para vocês entenderem, porque eu tô falando de personalidade. Aqui eu coloquei como se fosse uma régua, tá? Então eu pus aqui de 0, aqui ó, eu fiz a régua aqui em cima, ó. De 0 a 15, ok?
para a gente entender bem que vai do 0 ao que no máximo é o 15. Então, isso aqui é uma graduação de pouco a pouco, tá? Então, se a gente vai falar de personalidade, a gente vai falar que tem certos traços que nós estamos aqui próximo do 0, tem alguns traços que nós estamos aqui próximos do mediano e tem alguns traços em nós que estão aqui no máximo, tá? Então, nessa graduação aqui, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente pode estar transitando todo o tempo. Aí eu quero te falar, só para você entender o que eu tô dizendo, porque eu sempre falo assim, eu gosto de comparar com a questão do físico, né? Fala assim, todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão, todo mundo tem estômago, só aqueles que, né, alguns conseguem viver sem estômago, mas o intestino faz a função do estômago. Enfim, a maioria das pessoas tem perna e tal. Só que a performance desses órgãos é diferente nas pessoas. Vocês sabem, por exemplo, que os quenianos são excelentes em corrida até por causa da estrutura que eles têm na perna. Isso ajuda muito eles serem muito vencedores, não é só isso, mas isso é um elemento importante. Você sabe, por exemplo, que tem certas pessoas que têm uma estrutura orgânica que favorece até mesmo o tipo de profissão delas, e ainda vem a questão do reforço comportamental, não é? Então, todo mundo tem coração, todo mundo tem pulmão, mas cada um tem uma reação diferente, né? Tem gente que tem assim, uma sensibilidade grande ao ambiente, no sentido assim, já começa a sentir uma alergia rápida, porque todo o sistema dela já é muito ativo naquilo. Tem gente que pode cheirar um trem tóxico que custa acontecer alguma coisa. Enfim, se o nosso corpo tem performance diferente, você acha que o nosso jeito de ser não teria? Não é? Não tem aquela história assim que fala, não, eu não aguento beber nem uma cerveja que eu já tô caindo. O outro bebe, sei lá, 50 garrafas numa noite só e não cai, né? A performance é diferente. Tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, tem gente que odeia. Tudo isso são formas diferentes de ser. O organismo reage diferente, a personalidade não seria também uma coisa rígida, tá? Então, a personalidade ela tem um eixo central, cujo nós estamos transitando ao redor desse eixo. Então, na centralidade da minha personalidade, agora falando de Raquel, né? Uma pessoa introvertida, introspectiva, pensante. Então, a minha vida vai ser sempre assim, pensando, pensando, pensando. Ok? Ah, mas e o excesso de pensamento de Raquel? Pode prejudicá-la? Pode. Porque às vezes eu posso ter um excesso de pensamento tão grande que vai me gerando só preocupação. Então eu já sei que na centralidade do meu ser tem uma introspecção, um pensamento intenso. Então eu fico de olho nisso. Quando eu vejo que o meu pensamento está vagueando demais, principalmente para questões negativas, eu volto com ele e falo, opa, você é bom, mas você não vai ficar a serviço disso não. Você não vai ficar a serviço de me adoecer não. Tá? Isso a gente vai entendendo pouco a pouco. Então, na centralidade aqui tem Raquel pensante, Raquel que reflete, Raquel que pergunta, mas eu posso, cortar umas asinhas e umas arestas dessa tendência que é muito forte de pensar, 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 pensar. Tá? Então, qualquer tendência, vamos supor que eu seja muito extrovertida, não é meu caso. Muito extrovertida. Então, na centralidade está o meu ser extrovertido. Mas tem hora, e em certos ambientes, que eu tenho que me recolher, porque não está na hora da extroversão, tá? Então, se a gente for entendendo essas coisas, a centralidade da nossa personalidade não muda, de fato. Porém, os excessos são trabalhados. Eu sou uma pessoa de natureza angustiada. Eu já falei isso para vocês, né? A angústia era um elemento fortíssimo dentro de mim.
Mas eu fui percebendo que se eu deixasse essa angústia tomar conta de mim, eu ia evoluir. Eu tinha 19 anos, eu ia evoluir para uma pessoa deprimida e amarga, né? Então, o que acontece, gente? Quando eu sou frustrada em qualquer coisa do tipo, uma notícia ruim, sei lá, alguém me feriu, qualquer tipo de frustração. Dediquei muito a uma coisa, mas não deu o fruto que eu gostaria. A minha tendência primeira é sentir angústia. Eu não sinto revolta, tá? Eu não quero, não acho que o mundo é injusto, que Deus me esqueceu. Eu sinto uma angústia, que é um excesso de tristeza. Eu sinto na hora. Só que isso já não fica mais, porque eu trabalhei. Eu falo, sinta a tristeza do momento, mas não se entregue a ela. Porque junto a esse fracasso existem também muitas realizações. Então é um autodomínio da personalidade e não fica dentro de mim muito tempo, não. Bom, vocês estão vendo aqui a coisa invertida. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho para explicar isso para vocês. Eu tenho 18 minutos. Vocês estão... Você também, né, Célia? Pois é. Nós que estamos aqui querendo mudança de vida, eu digo nós porque se vocês estão numa live que fala de personalidade, de mudança, como contribui, vocês estão querendo mudança de vida. Esse traço introspectivo é muito forte em nós, né? E ele é muito necessário, porque eu diria, olha a responsabilidade que eu estou pondo nas costas das vocês, hein? Vocês assumem se vocês quiserem. Eu diria que nós, introspectivos, seremos com certeza as mãos do Senhor para mudar muita coisa nesse mundo. Por quê? Porque a gente pensa, a gente reflete. E é porque a gente pensa e reflete que a gente produz o novo. Olha que delícia. Eu acho sensacional, né? Nós vamos deixar legados, né? Bom, enquanto isso, os não muito pensantes e reflexivos vão nos alegrar muito com suas festas, com seus divertimentos, e vão dizer que eles vão nos ajudar a chegar nas nossas metas, né? Tudo uma contribuição, mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês, e bem próximo do zero, só para vocês entenderem, aqui não é um estudo oficial de personalidade, ok? Isso aqui é uma forma que eu vejo o ser humano e quero compartilhar com vocês. Esse M aqui é de mal, de maldade. Esse E aqui é de egoísmo. Esse M aqui é de machucadura e porque está machucado se defende. Pessoas machucadas e defensivas. E esse P aqui de pessoas prontas. Por que eu digo pronta? Pessoas felizes, prontas para amar, para ser amado. Pessoas que a gente costumou dizer que são zens. A gente não tem uma história dessa? Fulano é zen. Fulano é zen. Ficou um modismo falar nisso. Mas vamos lá. Embora os zens, eles também têm uma personalidade muito forte. Quando eles têm que ser duros, eles são também. Mas não para destruir ninguém. Mas para pôr ordem na casa. Então, olha só. Aqui vamos estar a espécie humana em termos de tendências de personalidade. Você vê que eu coloquei aqui a minoria, os dois aqui que são pessoas de fato consideradas más, maldosas. O que é o maldoso para um estudo de personalidade? É aquele sujeito que só quer destruir. Ele não tem motivo nenhum aparente, mas ele quer destruir. Fica claro, por exemplo, quando a gente está falando de serial killer, né? Que são aqueles matadores em série. Eles têm uma série. Por que em série? Eles têm uma linha de pensamento. Fulano, assim, assim, merece morrer. Serial killers. Eles matam em série, tá? Existe uma linha de pensamento. Esse sujeito ou essa sujeita, ela é a minoria na humanidade, porque se eles fossem a maioria, eles já teriam destruído o mundo. Então, a maldade é quando algo está ligado à destruição. Aí fica muito fácil a gente entender isso. Por exemplo, quem são essas pessoas maldosas que dentro de um diagnóstico mesmo são chamadas de perversas, ou psicopatas ou sociopatas. É tudo mesmo grupo. Você viu que eu coloquei aqui que é a minoria. Aqui eu estou colocando a espécie humana.
políticos, por exemplo, não estou falando que todos são psicopatas, mas pensa aqui uma coisa. O sujeito, ele está lá num cargo X político, ou sujeita, e ele desvia uma verba do SUS. Uma verba que salvaria muitas pessoas, mas ele desvia para nada, porque nem ele vai dar conta de gastar esse dinheiro. É só para ter um poder de falar, eu tenho tal dinheiro lá na conta X. Porque o desvio é tão grande que nem a própria vida da pessoa, ela vai conseguir gastar aquele dinheiro todo. E tem gente que fala, mas deixa para a família. Gente, tem gente que nem para a família deixa, tá? Vai colocando o nome dos outros, e já escutei isso, já falei, falaram comigo, não deixo o nome de ninguém da minha família, porque minha família é uma cambada de gente sanguessuga e eu quero mais que eles se danem. Tá falando de filho, tá falando de esposa. Então deixa o dinheiro mofando lá para fazer não sei o quê. Isso é uma maldade. Do tipo assim, eu desvio um dinheiro que é para a saúde simplesmente para nada. Minoria da população. E os egoístas? A gente convive muito com eles. O que são os egoístas? Tá sendo a minoria sim, viu, Marli? É a minoria sim, porque se fosse a maioria, já tinha destruído a nossa terra todinha. Se fosse a maioria, todas as pessoas que põem a mão no alimento estavam envenenando o alimento para a gente comer, tá? Então tira essa crença aí que é a minoria que está querendo destruir o planeta, é a minoria que quer destruir uns aos outros. Destruir. Agora eu estou falando aqui de um outro de um outro grupo que são os egoístas. Os egoístas são aqueles que pensam neles. A capacidade de ter empatia com o outro. Tá? Ah, tá. Você tá falando dos políticos. Eu não posso dizer que a maioria, porque eu não convivo com essa classe. Mas eu posso dizer que a forma de fazer política, ela está muito ligada à perversão. Isso sim, com certeza. Mas certamente existe aí uma minoria, talvez, que não compactua com essa forma, né? Talvez não, existe. Os egoístas são aqueles que, de alguma maneira, eles se sentem tão sem ver, sem voz, sem lugar, que eles têm que fazer por onde. Então, tudo deles é bom, tudo tem que ser na hora deles, mas eles não têm uma ideia de destruir. Qual que é a diferença do egoísta e do maldoso? O maldoso, ele quer destruir. O egoísta, ele só quer fazer a vontade dele, mas ele não percebe que se ele for impor a vontade dele o tempo inteiro, ele estará destruindo, não. Ele não percebe. Então, vou te dar um exemplo. Aquela história, assim, daquela pessoa, do patriarca, né, que chegava em casa e todo mundo tinha que ficar silêncio, fulano chegou, cuidado, fulano chegou, e aí fala assim, mas esse pessoal tem medo de mim, tem medo de você, porque você tem uma postura absolutamente egocêntrica, tudo tem que ser, o canal tem que ser na sua televisão, o barulho não pode ser feito por causa de você na casa, então quer dizer, só você vive na casa? Então todo mundo está súdito de um desejo único de alguém, tá? O egoísta. Aqui já tem uma grande parte. Tá vendo? E aqui nós temos aqueles que são machucados e se defendem. Eles não são egoístas. E tampouco maldosos. Mas eu tô falando de uma camada da população, e que eu acho que somos a maioria, que tá tão machucado com tudo, com a vida, com as crenças, que tá toda hora pedrejando também, né? Então aí está completamente fora da proposta da comunicação afetiva. Por quê? Porque eu estou comunicando de uma forma muito desafetiva, porque eu estou sentindo isso. Estou sentindo que estão me ridicularizando, estou sentindo que estão me humilhando, estou sentindo que estão me desprezando, então eu também faço isso. Eu dou aquelas cutucadas, ou às vezes eu sou inconveniente mesmo, ou de repente eu tô aqui nesse grupo que acaba gostando e fomentando uma boa fofoca. Então aqui eu tô falando daqueles que estão machucados e se defendem de uma maneira que parece maldosa, tá? E por fim eu falei dos prontos, que são aqueles que não se renderam às suas machucaduras, ao egoísmo e tampouco à maldade. Se eu for usar um termo
técnico da psicologia, eu vou dizer que esses aqui não têm tratamento. Isso eu estou falando de técnica psicológica, tá? Mas não estou dizendo da existência. A existência é mais do que a ciência. A existência, a proposta da vida, ela é muito superior ao que a ciência propõe. Então, eu diria que até mesmo por experiências, muitas dessas pessoas aqui se converteram, os maldosos. Os egoístas, na medida que vão se percebendo egoístas, eles não têm dificuldade, né? Não é bem a palavra. Eles não têm impossibilidade de ir avançando, de ir entendendo que tem machucaduras, que eles precisam trabalhar, eles não precisam ficar defensivos também, até todo mundo estar numa prontidão para amar e ser amado. Aí eu falo para vocês, nós podemos estar nesse ponto egoísta, nós podemos estar nesse ponto de se sentirmos tão machucados e por isso ficamos defensivos, tá? E aí não exercemos empatia, mas o nosso desejo é ser uma pessoa que está pronta. E aí? E a gente pode fazer esse caminho para lá e para cá? Com certeza. Aí a gente vai fazendo uma série de possibilidades. Vamos supor aqui, eu falei do extrovertido e do introvertido, né? Aqui tá, né? Vamos falar da extroversão. A pessoa, ela tá aqui super extrovertida e tal, né? A introversão tá 0 nela, mas ela quer exercer uma bondade. Então ela vai usar um traço da extroversão dela para ser doutores da alegria no hospital, né? Para ser aquela pessoa que fomenta as festas de família. Aí a gente não vai ficar aqui defensivo, né? E falando aqui, ó, deixa eu falar aqui, fulano gosta de aparecer, fulano gosta de aparecer. Para com isso. Para de ficar, né? Você tem as suas machucaduras. Você tá achando que você tá sendo pior que o outro. Deixa ele fazer o papel dele e descobre o seu. Você lembra que eu falei aqui para vocês? Nós introspectivos, que na extroversão talvez a gente tá no 0 ou no 2, porque eu acho que eu tô lá no 2 ou 3 da extroversão. Porque quando é para falar aqui com vocês no microfone, para 1.000, 10.000 pessoas, eu falo porque eu acho que a minha fala poderá ajudar. Então eu já tive que trabalhar um pouco da minha extroversão, né? Então vamos supor que a minha extroversão ela tá aqui no 2 e tudo. Pô, aqui eu já tirei essa outra nomenclatura, que eu já tô usando já traços, tá? Traços de personalidade. Então presta atenção. Presta atenção. Se eu sou uma pessoa introvertida, eu acabei de falar que os introvertidos são os mais pensantes, são aqueles que refletem, que propõem uma coisa boa na vida, então eu não serei aquela de organizar festa, de fazer doutores da alegria, mas eu serei aquela de estar propondo, por exemplo, a educação afetiva, a comunicação afetiva. Então eu vou e fomento isso. Eu saio do meu egoísmo, da minha preguiça, Gente... Eu saio daquilo que, sabe? Não, mas peraí, eu tenho esse dom, eu vou pôr a serviço esse dom, tá? Então, meus amados, que ponto que nós estamos? Aqui eu coloquei embaixo, aqui ó, inconsciente e consciente. Coloquei aqui amor, desamor, sentimento, emoção. Na consciência eu coloquei consciência, aprendizado e a decisão clara das coisas. O que eu pus aqui na base? Porque, na verdade, todas essas coisas estão influenciando traços de maldade, traços egoístas, traços de machucaduras e defesas e traços de prontidão. Então, imagina que são raízes e aqui são as manifestações. Mas a gente trabalha as raízes e a gente muda aqui, tá? Tô falando que a personalidade, ai que delícia, ela poderá ser trabalhada e eu vou sair aqui de um ponto muito egoísta e vou caminhando, trabalhando aqui essas minhas coisas, passo aqui para um momento que eu preciso me defender muito, tô cheia de pensamento negativo e tal, mas aí eu chego aqui, estou pronta. Eu estou pronta. Não, Raquel, será que existe alguém pronto? Ah, acho que existe. Será que eu tô caminhando para a prontidão? Eu espero que sim. Eu espero que eu esteja caminhando para a prontidão. Que não é o bobão que todo mundo faz de bobo, não. Não é isso não, viu, gente?
Pessoa que é pronta para amar e ser amada, ela sabe, inclusive com maestria, dizer não. Porque ela diz o não tranquila. Falar assim, eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou matando ninguém, eu estou dizendo um não porque o não precisa ser dado. Eu falo igual o sinal de trânsito, precisa ficar vermelho. Imagina o sinal verde de trânsito o tempo inteiro. Ok? Então, como que nos ajuda a ter uma qualidade de vida? Ótimo que está caminhando para a prontidão. Adoro isso, Célia, adoro. Tamo junto. Hashtag eu e você juntas, né? Você e eu juntas. Olha, essas coisas vão nos ajudando que a gente tira a rigidez. Ah, Raquel, imagina eu, Raquel, 1,5 m, né? Tendências de obesidade, etc. Quero ser um corredor como um queniano. Não, Raquel, você não vai ser uma corredora como uma queniana, mas você poderá ser uma animadora de projetos sociais, iniciadora, como de fato sou, ok? Então eu não vou ganhar a corrida da São Silvestre, mas eu posso ganhar, não para ter medalha nem nada disso, isso para mim não interessa, mas eu posso ter vitórias nessa área social? Posso. E eu não vou ficar aqui pensando que eu devia ter nascido com a perna do queniano, porque não sei o quê, porque senão eu vou perder meu super tempo e vou deixar as minhas coisas de personalidade, que são, positivas, vou deixar que elas fiquem incubadas. Gente, eu diria para vocês, é isso aí, Carla, e nós vamos chegar nesse ponto, tá? Você aprender a dar um não assim com muita paz, porque é um não justo, não é um não injusto e egoísta, porque não tá aqui na questão do egoísmo. O egoísta, ele vai falar não o tempo inteiro, porque ele não quer ser comprometido, né? Então, o que é isso, gente? Anão de jardim? O que eu perdi aí, que é o anão de jardim? Você é anão de jardim? Olha, hein? Se for eu, vou ficar bem brava. Se bem que eu só tenho 1,5 m, né? Acho que eu até posso ser mesmo. Então, gente, olha só. Ajuda a gente demais a gente entender essa flexibilidade, que não é aceitar tudo, deixa tudo pra lá. Não é isso. Flexibilidade, sinceramente, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho que tá ligado até à inteligência. Tá ligado à inteligência. Porque a gente vai ter a inteligência, a percepção e a sabedoria para falar assim, não, para isso eu nasci, mas para isso eu não nasci, não. E tá tudo certo, porque eu nasci para isso, fulano para aquilo, o outro para aquilo, e a gente vai se completando. E aí, dentro dessa proposta, eu quero que vocês entendam que mais nós convivemos e somos pessoas que tendem a egoísmo e estamos machucados e queremos nos defender, né? Fulano vai ver, vou pôr ele no lugar dele. O que a gente quer? A gente está querendo se defender quando a gente fala assim, né? A gente está mais nessa coisa mediana aqui do egoísmo e da defesa, e o nosso chamado é estar pronto. Com certeza estamos longe da maldade. Não porque, você é bonzinho, não. Eu estou falando estudo de personalidade. Os maus não estão aqui escutando live para poder mudar de vida, não. Eles estão pensando nesse momento em coisas para pôr fogo no circo. É isso que eles estão fazendo. E quando eles estão fazendo isso, nós estamos de cá construindo o bem. E o bem vencerá, porque essa é a promessa do Senhor. Gente, amanhã a gente se encontra. Nós vamos voltar a falar dentro dessas maleabilidades da nossa personalidade, dessa questão da comunicação afetiva, tá? Vamos aprofundando nisso. Vamos fazer a semana da escuta, porque uma das partes da comunicação afetiva é a escuta, e vamos fazer um planejamento da escuta, tá? Vamos escutar. Cada dia vai ser uma coisa agradável, coisas que
nos façam viver com sentido. Gente, 11 segundos para dizer boa noite. Até amanhã. Até amanhã, 20 horas.